O Demétrio, mais uma vez, cria confusão em uma transmissão ao vivo na Globo News. Nós temos ali Demétrio, Merval, Joel, que são pessoas que estão diretamente ligadas a setores da direita, em alguns casos da extrema direita, e nesse caso aqui, nós temos essa passada de pano para tudo o que aconteceu nessa posse do Trump, que foi um teatro dos horrores. O que aconteceu nessa posse do Trump foi uma coisa absurda que mostra um novo momento na história mundial, que é o recrudescimento desse comportamento neonazi. Eu tenho que trazer aqui uma questão que é importante frisar, porque a gente está falando isso nos últimos vídeos. A gente tem pelo menos 3 situações em que foram registrados saudações nazi. Eu coloquei aqui, nós temos Steve Bannon, que fez aquela saudação com a presença do Eduardo Bolsonaro. Depois nós tivemos o filho do Trump e nós tivemos também o Elon Musk fazendo saudações. Gente, isso não é uma brincadeira. Isso não é algo aleatório, isso não é coincidência. Isso me parece algo tramado e me parece ser um comportamento de um governo que, a partir de agora, desde ontem, está no poder em um dos principais países do mundo, em uma potência mundial, que por enquanto é a maior potência do mundo. E as políticas públicas apresentadas pelo Trump, especialmente ontem, que ele colocou milhares lá, né? Foram mais de 100, a gente fala aqui como força de expressão, mas foram mais de 100 decretos que ele assinou ontem, um pior do que o outro, né? Ele saiu da OMS, abandonou a OMS, ele disse que a OMS está roubando os Estados Unidos, quando na verdade até a atuação da OMS era uma questão estratégica para os Estados Unidos, porque ela vai atuar especialmente em países mais pobres, como por exemplo os países da África, e agora os Estados Unidos simplesmente deixa para a China essa atuação. Então, estrategicamente falando, foi uma burrice, foi um tiro no pé. Mas tudo bem, ainda eu considero a China atuando melhor do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm esse pensamento imperialista. Aliás, esse pensamento imperialista, ele persiste em outros setores nessa situação específica que nós temos a partir de agora, nesse novo desenvolvimento geopolítico dos Estados Unidos. Aí o Trump refaz, ou para dizer o correto, né? Ele reverte políticas públicas do Trump que eram um avanço, especialmente na área, são várias áreas, né? Mas mais especificamente nessa área ambiental. E aí a gente tem uma situação que eu fico assim em choque. Nós temos pessoas passando pano para isso. E aí a Flávia Oliveira, que é uma das melhores jornalistas da Globo News, que é uma mulher com enorme consciência, que entende as coisas como elas são, ela coloca uma questão a respeito do discurso do Trump, que é, sim, profundamente supremacista, que defende o supremacismo branco. Ela coloca essa questão e o Merval tenta argumentar, não, eu discordo de você, não tem. Quando tem? A questão é que há um discurso supremacista. Especialmente quando o Trump ele se revolta e ele se rebela contra aqueles que fazem os Estados Unidos, que em grande parte é formado pelos latinos. E essa situação de segregar e de separar e de colocar outras questões objetivas em relação aos latinos, inclusive essa onda que eu não sei se ele vai levar a cabo, né? Mas de expulsar do país os latinos e os imigrantes, tudo isso é uma forma indireta de tentar, de alguma forma, limpar. Existe uma série de questões ali sendo feitas pelo próprio Trump que apontam para essa tentativa de limpar a sociedade, que é um ato não só racista, como é um ato, sim, supremacista e radical. Eu vou trazer para você o trecho dessa discussão, de mais um debate, e você vai entender o que está acontecendo. Olha só. Eu não vi, a Flávia disse que viu, eu não vi nenhum trecho do discurso de Trump
que possa ser definido como um discurso supremacista branco. Eu não vi isso. Eu li com atenção o discurso de posse dele e não vi esse trecho. Eu devo ter perdido isso. Diga, Flávia. Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista. Afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Obviamente, ela beneficia um grupo e é o grupo que Donald Trump historicamente representa e adula, o dos homens brancos héteros. Pode falar, Demétrio. Aí eu discordo completamente de você, Flávio, porque a conclusão disso que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso. Existem lideranças dos mais diversos partidos políticos, inclusive de esquerda, que são contra políticas identitárias. Todos vão receber o rótulo de supremacista branco porque não acreditam que é a melhor forma de se permitir oportunidades às pessoas e unificar a sociedade em torno de certos interesses comuns. Quer dizer, eu, por exemplo, sou contra políticas de diversidade. E sou contra o racismo. Aliás, uma coisa está bem ligada à outra. Então, dizer que o discurso é um discurso supremacista branco porque ele é contra políticas de diversidade é uma acusação estranha. Não vai sobrar muita gente na vida política de diversos partidos democráticos diante de uma acusação assim. Deixa eu voltar aqui na Flávia, Carol. Depois eu vi que você fez no sinal, mas a Flávia quer responder o Demétrio. Vou aí também, Guga, peraí. Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. A onda conservadora, com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você, um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas. E ainda hoje, mais cedo, segundo fotos publicadas no New York Times, havia desfile de jovens brancos supremacistas, dá para assim definir, exibindo orgulhosamente camisetas de Proud Boys. Esse processo não é um processo que se inicia hoje com esse discurso inaugural. É um processo que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, eu de um lado, você de outro, e são crescentes os apelos e o uso político de discursos e ideias supremacistas de exclusão de minorias que vocês gostam de chamar de identitárias. Diga, Demétrio. Eu só pedi para vocês dois falarem e depois eu ouvir a Carol. Eu me referia ao discurso. Que existem grupos supremacistas nos Estados Unidos e que eles adoram Donald Trump, isso é coisa que nós sabemos no primeiro mandato inteiro. Mas eu me referia ao discurso. Você tinha dito que o discurso tinha trechos supremacistas brancos. Não tem. Estou falando do discurso. Por favor, Flávia. Continuo dizendo que sim, eu mantenho minha posição. Como você está percebendo, a Flávia está sendo bem clara em relação a essas questões, ela está colocando isso de forma inequívoca, não tem debate sobre isso. E o Demétrio o tempo todo ali passando pano. A gente está vendo aqui, por exemplo, essa quantidade pornográfica de políticos brasileiros indo para os Estados Unidos, são políticos vira-latas, esse vira-latismo de gente como esse Van Hatten, como Eduardo Bolsonaro, como Bia Kicis, como o próprio Nicolas. O Nicolas está lá. A gente tem uma quantidade enorme de políticos de extrema-direita vira-latas,
pagando pau para os Estados Unidos, achando que os Estados Unidos vai reverter alguma coisa positiva para o Brasil por conta de presença desses extremistas lá. O Lula, ele de forma muito enfática, ele fala claramente como que é o comportamento dos Estados Unidos. Esse vídeo do Lula, para mim, é histórico. Eu vou trazer para você relembrar, olha só. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. E é exatamente esse o comportamento dos Estados Unidos desde sempre. Não é agora não, tá? Não é com Trump, não. Não é com os republicanos, é com republicanos, com democratas, com gente que eles falam que é de esquerda lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe esquerda lá, né? Pelo menos aqueles que estão no poder, ou que tiveram, nunca foram de esquerda, é sempre um comportamento de direita e de centro-direita, muito neoliberal. E é exatamente isso que o Lula está falando. Eles têm interesse pessoal, eles querem ver o interesse deles em primeiro lugar. Eu não sei até que ponto isso está errado, tá? Porque acho que um país é isso aí mesmo, você tem que ver os seus interesses. O problema é que os Estados Unidos, eles tratam dos seus interesses para além de qualquer outro. É impossível que eles tenham uma balança onde eles possam colocar um grau de equivalência entre seres humanos de outras partes do mundo. Por isso são bélicos, destroem nações, invadem, fazem esse escarcéu todo. É um país assassino. E aí nós temos essa quantidade absurda de políticos vira-latas gastando fortuna do nosso dinheiro para ir babar ovo lá nos Estados Unidos, participar de uma posse em que eles são barrados e assistirem essa posse pela televisão, assim como qualquer um de nós aqui no Brasil. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso e o que você acha de mais esse quebra-pau ao vivo na Globo News. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Por favor, dê o like no vídeo, porque aí outras pessoas como você podem acompanhar. E a gente precisa muito da sua inscrição, especialmente se não é a primeira vez que você está acompanhando o nosso material aqui. Se você já é inscrito, dá uma olhada para ver se você continua inscrito, porque está havendo esse problema também. Pessoas que já são inscritas, quando vão ver, não são inscritos mais. A gente não entende por quê, mas se você já é inscrito, faça favor, dê uma olhada para ver se você continua, para a gente estar perseguindo a extrema-direita aí com a informação de qualidade e contra o discurso de ódio. Não se esqueça, a gente tem aquela dica especial da renda extra para você. E agora, no começo do ano, é o melhor momento para você ir atrás dessas informações que podem trazer essa renda extra. É uma oportunidade de trabalho para que você possa, por intermédio dessa nova profissão, você ter uma renda extra. É importante você entender, para você saber o que é, você não vai pagar nada, eu mesmo vou explicar para você. E aí depois você toma uma decisão se você quer realmente entrar nessa nova profissão ou não. Aí você vai ter um pequeno investimento, mas entenda, a gente coloca as coisas com muita transparência aqui. Esse investimento você já consegue recuperar ele logo nos primeiros dias de trabalho. É só você pegar firme ali que você consegue, e depois disso não só apenas lucro. Depois disso você vai ter uma renda extra fixa todo mês, mês após mês, você vai ter essa renda fixa por intermédio desse trabalho seu, né? É uma renda fixa que a gente fala, mas o valor é variável. Então você pode ter um mês que você pode faturar mais, menos. Eu coloco aqui para você prints de pessoas que são aqui do canal, eles são do canal e já estão faturando. Eu quero que você seja mais um aqui do nosso canal que esteja faturando com essa renda extra. Tudo está nesse primeiro link do comentário. Você olha nos comentários aqui, é o primeiro link, e aí você já vai para o WhatsApp e eu já vou explicar para você todos os detalhes, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude para o nosso material continuar, para a gente continuar trabalhando para você, todos os dias, trabalhando com grande alegria, informando você. Então, por favor, avalie a possibilidade de você ser um membro aqui do canal.
e ser um apoiador ou uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força pra gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Avalie essa possibilidade de nos ajudar para que a gente continue trabalhando. Se você quer que a gente esteja todos os dias aqui para você, de domingo a domingo. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.